Olá, queridos! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Eliseu Martins e você está no canal Conectados na EBD, um canal dedicado a trazer subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical. Eu sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em São Francisco do Guaporé, presidida pelo meu querido pastor Ronaldo, a quem deixo aqui o meu caloroso a paz do Senhor. Estamos chegando aí ao final do nosso trimestre. Hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 13, a última lição desse trimestre, que abordamos personagens bíblicos e adquirimos aí muito conhecimento, muitos exemplos de personagens que deixaram para nós um legado muito importante para a nossa fé cristã. E hoje nós vamos falar sobre Paulo. Paulo, este grande apóstolo que nos permitiu, através dos seus escritos, conhecer um pouco mais a respeito desse plano tão glorioso da salvação de Deus para a nossa vida, nos orientando com cartas doutrinárias que atravessaram séculos e chegaram até nós, nos orientando para uma vida cristã saudável. Desde já, peço a você que, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, faça um comentário. Fazendo isso, você auxilia o nosso canal a chegar mais longe e abençoar mais pessoas. Logo após a nossa vinheta, voltamos com Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. Muito bem, voltamos. Lição 13, Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. Encerramos o nosso trimestre, então, com esse personagem tão marcante do Novo Testamento, Paulo. Paulo, que encerra a sua jornada, encerra a sua vida neste mundo, encerra o seu ministério com aquele versículo tão conhecido: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo foi um personagem que viveu sem reservas para Cristo. Ele até confessa, escrevendo aos Gálatas, que o viver dele era Cristo, que ele morreu para si mesmo e que a vida dele era fazer a vontade de Deus. Paulo, com a sua perseverança, ele revela que o discipulado verdadeiro ele não é medido pelo conforto, mas pela constância até o fim. Paulo deixou toda a sua vida para se dedicar ao ministério que ele recebeu de Jesus. A fé que Paulo guardou, ela não era apenas uma doutrina correta, mas era um compromisso inabalável com Deus. Paulo, ele é um exemplo para nós de um homem que se dedicou inteiramente a levar o evangelho até as pessoas, a levar a cura até os enfermos, a vida até aqueles que se encontravam mortos. E ele sempre direcionou essa cura, essa salvação, essa vida àquele que de fato morreu por nós na cruz do Calvário, deixando bem claro que tudo isso acontece por meio da graça de Deus sobre as nossas vidas. Paulo, então, nos ensina que terminar bem é tão importante quanto começar bem na caminhada cristã. Paulo, ele encarna
aquilo que Jesus deixa claro nos evangelhos: perseverar até o fim. Paulo, ele não só começou bem o seu ministério, ele terminou bem a sua caminhada cristã, deixando assim para nós exemplos dignos de serem imitados. E alguns deles, perseverar na fé mesmo quando não houver luz no fim do túnel. Paulo, por diversas vezes, enfrentou situações em que muitos à sua volta desistiam, mas ele dizia: em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra em mim o ministério que recebi do Senhor. Paulo também nos deixa um exemplo muito importante sobre lutar o bom combate com os valores do reino. Ele diz, escrevendo aos Coríntios, que nós devemos lutar com as armas de Deus e que as nossas armas não são desse mundo, não são carnais, são armas espirituais. Paulo enfrentava tudo aquilo que ele enfrentou não com armas deste mundo, mas com valores do reino de Deus. Eu imagino o apóstolo Paulo olhando para os nossos dias e vendo como nós lutamos as nossas lutas nesse mundo. Muitas das vezes nós temos irmãos levando irmãos ao tribunal dos homens para tirarem, para dirimirem, para resolverem as suas diferenças. O apóstolo Paulo, ele não lutava com armas carnais, ele lutava com armas espirituais. O apóstolo Paulo, ele encarna o que ele mesmo escreveu, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, quando ele diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas é contra as hostes espirituais. A nossa luta é contra o próprio diabo, e contra ele não tem juiz terreno, contra ele não tem armas terrenas, contra ele só tem uma fé inabalável e a palavra de Deus, para que nós possamos então vencer o inimigo. Lembre-se que guardar a fé com zelo é uma responsabilidade nossa, sabendo que ela é um tesouro eterno. Somente a fé em Cristo Jesus pode nos dar o sucesso que Paulo teve em seu ministério. E é sobre esse homem tão admirável, sobre este homem tão empenhado em obedecer o mandato de Cristo, é que nós vamos falar hoje na nossa lição de número 13. O nosso texto áureo se encontra em 1 Coríntios capítulo 9, o verso 27, que diz: antes subjugo o meu corpo e reduzo-o à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O apóstolo Paulo, ele tinha um cuidado muito grande, sabendo ele que o fato de ele pregar às pessoas, o fato de ele ser um missionário de Deus, não lhe garantiria a salvação. Ele sabia que ele corria o risco de pregar a verdade às pessoas, mas que se essa verdade não fosse vivida por ele, ele poderia perder a salvação. Por isso ele diz que subjugava o seu corpo. Por isso ele diz que ele subjugava a sua vontade, a vontade de Deus, para que quando ele pregasse aos outros, no final, ele não viesse a ser reprovado por Deus. Muitas das vezes estamos nessa situação. Muitas das vezes não fazemos essa observação. Somos muito assíduos no ministério, pregamos muito, evangelizamos muito, ensinamos muito, mas não temos o devido cuidado com a nossa vida pessoal, a nossa vida cristã. E no final, muitos de nós seremos reprovados por não ter esse cuidado que o apóstolo Paulo teve. Quantos, ou nem diria quantos existem por aí, mas quantas vezes nós agimos dessa maneira, de sermos um bom pregador, de sermos um missionário de excelência, de darmos um ensino como nenhum outro, mas que não se relaciona bem com as pessoas.
não demonstram para as pessoas de quem tem algum atrito, não demonstra para essa pessoa o amor de Deus no tratamento. Não demonstra o amor de Deus quando processa essa pessoa, não demonstra o amor de Deus quando xinga essa pessoa, não demonstra o amor de Deus quando desrespeita essa pessoa. E olhando para o nosso ministério, parece que estamos em franco crescimento. Olhando para a nossa vida pessoal, nós percebemos que nós estamos caminhando para baixo. O apóstolo Paulo, ele tinha esse cuidado, o cuidado de fazer com que a sua vontade estivesse subjugada à vontade do próprio Deus, para que ele pudesse encontrar um dia na glória as mesmas pessoas a quem ele havia pregado o evangelho. Ele não queria causar admiração nas pessoas naquele dia. Admiração essa que uns olhariam para os outros e perguntariam: mas onde está Paulo que nos ensinou tão bem? Que nós também possamos ter essa preocupação de cuidar da nossa vida pessoal com Cristo, porque é essa vida, esse relacionamento que vai nos garantir a entrada no céu pelas portas. Verdade aplicada. Nossa verdade aplicada nos traz a seguinte lição: a convicção da experiência da conversão, a firmeza nas verdades bíblicas e a fidelidade ao Senhor são indispensáveis para desempenharmos com excelência o ministério cristão. Devemos lembrar que a verdadeira conversão não é apenas um marco do passado, mas ela é a base contínua da vida cristã e ministerial. Quando alguém tem convicção de sua experiência com Cristo, ele permanece firme mesmo diante de lutas, críticas e provações. Então, o que nos mantém firme, na verdade, é essa convicção da nossa experiência com Cristo. O apóstolo Paulo, diante de tudo aquilo que ele enfrentou, o que sustentava ele era a certeza de que aquele a quem ele encontrou no caminho foi o próprio Jesus. Que a chamada dele não foi resultado de vontade humana, mas foi resultado da vontade do próprio Deus, através do seu Filho Jesus, que lhe apareceu pelo caminho. Essa certeza sustentava o chamado de Paulo, impedia que o ministério dele fosse conduzido por emoções passageiras, por interesses pessoais. O apóstolo Paulo, ele tinha grande temor em como exercia o seu ministério, porque ele zelava por agradar aquele que o alistou para o ministério. Que essa também possa ser a realidade da nossa vida. Que os nossos interesses pessoais possam ser subjugados à vontade de Deus. Que os nossos desejos possam ser subjugados à vontade de Deus. E que o ministério que o Senhor nos entregou possa ser exercido com fidelidade e com perseverança a cada dia. Que nós também possamos ter a fidelidade às Escrituras Sagradas. Que nós também possamos ter fidelidade àquilo que nós recebemos do Senhor. Não se trata apenas de fazer muito, mas de fazer com o coração correto, com uma doutrina sadia, com uma perseverança até o fim da nossa jornada. Que esse pensamento possa permear o nosso coração, que essa convicção possa nos impulsionar para fazer mais a cada dia, para fazer bem feito a cada dia e para fazermos até o final da nossa vida. Por isso é importante examinarmos a cada dia se de fato a nossa fé está firmada numa convicção genuína, numa convicção que nos impulsiona para cima a cada dia diante da vontade
do Senhor nosso Deus. Portanto, sirvamos ao Senhor com constância, sabendo que Ele valoriza a nossa fidelidade a Ele, a sua palavra. Objetivo da nossa lição: primeiro, identificar a origem de Paulo. Segundo, ressaltar que Paulo se manteve firme até o fim. Terceiro, reconhecer que Paulo foi ousado e perseverante. Nosso texto de referência, nós temos ele em Gálatas 2, verso 20. Nós temos ele em Gálatas 6, verso 17. Nós temos ele em 2 Timóteo 4, versos 6, 7 e 8. Leia esse texto de referência, tá bom? Vamos ao nosso motivo de oração. Motivo de oração. Oremos para que possamos combater o bom combate sem negligenciar a fé. Que nós possamos, então, a cada dia buscar, diante da presença de Deus, força e sabedoria, para que possamos combater o bom combate e guardar a nossa fé, como fez o apóstolo Paulo. Que esse verso possa ser o verso que possamos falar no dia da nossa partida. Que esse verso possa ser o verso que as pessoas possam falar no dia da nossa partida. Homens e mulheres que perseveram até o fim para alcançar a coroa de glória que está preparada para todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai bendito, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que nós, Deus, a cada dia possamos combater o bom combate da fé, sem negligenciar, Senhor, essa nossa fé. Que nós possamos a cada dia, assim como estudamos na nossa lição passada, demonstrar essa fé através de obras que glorificam o Teu nome. Que ao mesmo tempo que pregamos a Tua palavra, que exercemos o nosso ministério diante deste mundo, que possamos exercer também uma comunhão, Senhor, sadia diante da Tua presença. Que a nossa constância possa ser resultado de um contato íntimo, de um contato próximo contigo. Que a nossa perseverança, que o combate que combatemos a cada dia, que as vitórias que temos a cada dia, possa ser resultado de um contato direto contigo e da direção do Teu Espírito Santo em nós. Que possamos, Senhor, assim como o apóstolo Paulo, encerrar a nossa carreira e podermos dizer: combatemos o bom combate, acabamos a carreira, mas guardamos a fé no nosso coração. É no nome do Teu Filho Jesus que te oramos, em nome de Jesus que te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Esboço da nossa lição. Nossa lição tem 3 tópicos. O primeiro, a história de Paulo. O segundo, Paulo, um homem ousado e perseverante. E o terceiro, Paulo terminou a carreira. Muito bem, vamos à nossa lição, a nossa introdução. Hoje, como já temos dito, vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo é um testemunho claro de transformação. É um testemunho muito poderoso do chamado de Deus na vida do homem. E é um testemunho de perseverança. Porque nós não temos registrado, evidentemente, nós não podemos fazer uma comparação. Eu penso que os demais apóstolos também passaram por perseguições ferrenhas. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa registrado para nós as perseguições, as provações e as adversidades com que ele se deparou. E ele deixa uma lição de perseverança muito grande. Perseverança essa que só pode originar-se de uma convicção firme
e fundamentada no chamado de Deus para a sua vida. Aquele que antes perseguia a igreja, agora tornou-se um dos maiores instrumentos de Deus para a propagação do evangelho. E agora aquele que perseguia a igreja, que matava os cristãos, que mandava prender os cristãos, estava disposto a sofrer por amor a Cristo. Estava disposto a apanhar por amor a Cristo. Estava disposto a ser preso por amor a Cristo. Estava disposto a morrer por amor a Cristo. A trajetória do seu ministério revela que ele foi aprovado por Deus. O fato de ter sido aprovado por Deus não o isentou de dores, mas demonstrou um ministério marcado por fidelidade e compromisso até o fim da sua caminhada. Paulo, ele nos ensina que a caminhada cristã exige essa constância. Ele, por diversas vezes em suas cartas, ele incentiva, ele motiva os irmãos a continuarem firmes, a perseverarem. E ele incentiva os irmãos a perseverarem, dizendo que o preço até pode ser alto, mas mesmo assim a perseverança deve constar na caminhada cristã. A vida do apóstolo Paulo nos mostra que as diversas dificuldades que ele enfrentou não fizeram ele recuar nem abandonar a sua fé. Na verdade, tudo isso o fortalecia a cada dia. A sua convicção e a sua dependência do Senhor aumentava a cada dia. O exemplo de Paulo, ele nos desafia também a fazermos uma autoavaliação, nos desafia a permanecer firmes, confiantes de que vale a pena perseverar até o fim da jornada. Mas para isso, é preciso reconhecer que a fidelidade de Cristo pode envolver renúncia e sofrimento. Sem esse reconhecimento, nós nos decepcionaremos no meio do caminho. Há pessoas que são iludidas e pensam que a caminhada cristã ela pode ser vivida de qualquer maneira, que Cristo me aceita como eu sou. E na verdade, Cristo ele me chama como eu sou. Mas em meio a essa caminhada com ele, ele vai lapidando a nossa vida. E isso envolve renúncia, muitas das vezes um grande sofrimento, porque eu tenho que deixar de lado a minha vontade para fazer a vontade de Deus. A prova de que a caminhada com Cristo envolve renúncia e sofrimento está quando ele diz nos evangelhos que quem quer ir após ele deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Essa é a proposta de Cristo para nós. Essa é a proposta de Cristo para a nossa vida. Tópico 1. A história de Paulo. Paulo, ele teve a sua trajetória marcada por chamado, ensino e perseverança. Essas três coisas marcaram a vida de Paulo. Paulo ele teve um chamado como nenhum outro teve, ou poucas pessoas tiveram. Paulo, ninguém mais registrado na Bíblia ou fora dela teve uma influência tão grande no ensino como o apóstolo Paulo. E Paulo nos deixou um exemplo de perseverança imenso na caminhada cristã. Ele tem um reconhecimento merecido como o apóstolo dos gentios. Paulo foi usado por Deus para levar o evangelho além das fronteiras judaicas. Lembram que falamos na aula passada sobre os apóstolos que firmavam a sua visão nos judeus, que não concebiam que o evangelho também fosse pregado aos gentios? Pois Deus chamou o apóstolo Paulo justamente para ser um dos maiores pregadores aos gentios.
Ele é chamado de o apóstolo dos gentios. Foi usado por Deus e cumpriu essa missão com fidelidade. Das 13 cartas que Paulo escreveu, todas elas revelam a profundidade doutrinária, o cuidado pastoral, o consolo espiritual, mostrando que o seu ministério não dependia das circunstâncias, mas dependia a cada dia da convicção do seu chamado. Como que essa convicção do chamado é importante para a nossa vida? Na verdade, a convicção do chamado é o que nos mantém firmes, principalmente diante das dificuldades, mas também diante das bonanças. Porque muitas das vezes nós queremos tomar para nós a glória daquilo que fazemos. E, na verdade, quando temos convicção do nosso chamado, sabemos que quem faz não somos nós. Nós somos apenas instrumento daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Diante das dificuldades, diante do pensamento de desistir, a convicção do nosso chamado é que nos mantém firmes diante desses momentos, para continuarmos a nossa caminhada, sabendo que quem nos sustenta não são as nossas energias físicas, mas quem nos sustenta é o próprio Deus que nos chamou. O apóstolo Paulo, ele nos dá exemplo disso enfrentando prisões, perseguições, muitas das vezes apedrejado. Paulo nunca abandonou a sua fé, nunca abandonou a sua responsabilidade com a igreja. Paulo, não importa se ele estava em liberdade, se ele estava encarcerado, ele permaneceu ensinando, exortando e edificando o povo de Deus. A sua vida, ela demonstra para nós uma fidelidade extrema ao chamado que ele recebeu do próprio Senhor. E é esse chamado que torna o ministério de Paulo relevante e frutífero diante de Deus e dos homens. É importante que nós tenhamos essa convicção, essa certeza do nosso chamado, porque em muitos momentos da nossa vida é isso que vai nos manter firmes, é isso que vai nos manter de pé, quando muitos estão à nossa volta sendo jogados por terra. Que Deus possa a cada dia acender em nossos corações essa convicção, seja como pastor, seja como professor da escola bíblica dominical, seja como líder de departamento, seja como cristão, que diante das lutas, essa convicção possa nos ajudar, possa nos auxiliar a permanecermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Tópico 1.1, nascimento, nome e família. O nascimento de Paulo aconteceu na cidade de Tarso. A cidade de Tarso era uma cidade muito importância da Cilícia. Cilícia hoje parte da Turquia. Paulo ele possuía cidadania romana, porque a Cilícia fazia parte, né, do Império Romano. Ele tinha alguns privilégios dessa cidadania, como ele mesmo, né, relatou em Atos 22, do 25 ao 27. Nós vemos ali Paulo sendo perseguido pelo povo, ele foi preso, e quando de repente o guarda, o soldado foi açoitá-lo, chicoteá-lo, ele então declara que ele é cidadão romano, e logo aquela punição ela foi encerrada por este motivo. Uma outra situação que ele também aproveita desse privilégio de ser cidadão romano é quando ele, na sua audiência, ele pôde apelar para o imperador. Isso só quem podia fazer eram cidadãos romanos. Mas apesar de Paulo ser um cidadão romano,
a sua identidade religiosa e cultural era judaica. Ele era da tribo de Benjamim. Seus pais eles tinham cidadania romana, provavelmente comprada, né, como muitos faziam naquela época, mas ele não, ele era cidadão romano porque ele nasceu lá. Então, nós vemos isso em Atos, ainda em Atos, no episódio do capítulo 22, nós vemos que quando ele diz que ele é cidadão romano para o soldado, esse soldado chama o responsável, esse responsável vem com ele e pergunta: você é cidadão romano? Ele diz: eu sou cidadão romano. E o responsável diz para ele que ele também era e tinha comprado por uma grande soma de dinheiro. Paulo então diz para ele: eu não comprei, eu sou cidadão romano de nascimento. Então, ele muitas das vezes se beneficiou dessa cidadania romana que ele tinha. Então, ele era cidadão romano por nascimento e ele era cidadão judeu, porque os seus pais eram judeus. Então, ele tinha dupla cidadania. Paulo ele foi instruído aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel, por assim dizer, um dos mais respeitados de Israel. Essa formação que ele recebe aos pés de Gamaliel explica muito, né, o seu profundo conhecimento das Escrituras, a habilidade que ele tinha de falar, de escrever, e essa habilidade ela se distinguia tanto no meio dos judeus quanto no meio dos gentios. Paulo, ele possuía 2 nomes por causa da sua dupla cidadania. Saulo era o seu nome hebraico, que era muito comum entre os judeus, como José no nosso meio, enquanto que Paulo era o seu nome latino-romano. Sendo ele, então, um pregador aos gentios, inicialmente aos romanos, ele, então, usa o seu nome romano para pregar aos gentios no Império Romano. E facilitava, então, isso, a comunicação e a aceitação. E aí fica um esclarecimento sobre aquilo que muitas das vezes nós ouvimos, né? Sobre aquilo que muitas das vezes ouvimos até pregadores falar empolgado, que Deus mudou o nome do apóstolo Paulo, de Saulo para Paulo. Não, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, como ele fez, por exemplo, com Abrão, mudando para Abraão, como o nome de Sarai para Sara, como o nome de Jacó para Israel. Não, Deus não mudou o nome do apóstolo Paulo. Na verdade, ele tinha 2 nomes porque ele tinha dupla cidadania. Só isso, tá? E ele usou o nome Paulo porque era mais conveniente para ele, para a propagação do evangelho, uma vez que ele era pregador aos gentios e não em meio aos judeus. Tá bom? Por isso é importante que nós entendamos: Deus pode usar a história e a formação de uma pessoa para o trabalho no reino. Deus, ele pode usar a história e a formação de uma pessoa para o trabalho no reino. Sempre que eu falo sobre o apóstolo Paulo, eu faço sempre essa comparação. Talvez eu já até tenha falado sobre isso em outras lições. Mas é importante nós entendermos uma coisa. Quem tinha mais possibilidade de ser usado por Deus? Paulo ou Pedro? Imaginem aí, eu sou uma espingarda, daquela que soca pela boca, né? Coloca a pólvora, soca, coloca a bucha, soca, coloca o chumbinho, depois soca. E o meu irmão é uma metralhadora com 200 balas. Imagine que o atirador ele pode ser bom, mas ele vai ter uma certa limitação.
Não estou dizendo aqui que Deus tenha uma limitação, estou dizendo aqui sobre o material entregue para ele usar. Então o apóstolo Paulo ele tinha um preparo muito grande. Não é à toa que ele se tornou mais proeminente do que o próprio Pedro, quando nós olhamos para as suas histórias na Bíblia Sagrada. Tópico 1.2. O vaso escolhido. A conversão de Paulo ali naquela estrada evidencia que a escolha divina não se baseia no passado do homem. Quem era Paulo? Paulo era o perseguidor da igreja. Paulo era aquele que autorizava as prisões, as torturas, as mortes dos cristãos. Deus, ele não liga para esse tipo de situação. Aos olhos de Ananias, Saulo era apenas um perseguidor perigoso. Aos olhos de Deus, Paulo era um vaso escolhido. Às vezes nós ficamos impressionados, né, com essa capacidade que Deus tem de transformar as pessoas, de usar aqueles mais vis que existem para fazer obras grandiosas. Às vezes queremos reprovar essa atitude de Deus, mas é isso que ele faz. Se nós formos olhar para nós mesmos, nós perceberemos que não somos dignos de sermos usados por Deus. Talvez não tenhamos matado pessoas, talvez não tenhamos nos prostituído, talvez não tenhamos feito grandes maldades contra Deus, mas nos enquadramos no mesmo nível que eles, se nós formos comparar os pecados que nós cometemos com a palavra de Deus. Às vezes, por exemplo, nós recriminamos o homossexual, às vezes nós recriminamos a prostituta, o assassino. Por diversas vezes na Bíblia, quando existem listas de pecado, lá está o assassino, lá está a prostituta, lá está os afeminados, e lá está o mentiroso. Observe bem, o mentiroso ele vai estar na mesma lista, o invejoso ele vai estar na mesma lista, o caluniador muitas das vezes vai estar na mesma lista. Então, diante de Deus, é a mesma coisa, está no mesmo nível. E muitas das vezes nós não entendemos, mas é isso que Deus faz, Deus transforma vidas. Deus ele pega o homem velho e transforma numa nova criatura. Ele pega um homem morto e traz a ele a vida. Ele pega um homem doente pelo pecado, numa enfermidade terminal, e ele coloca esse homem para sentar entre os príncipes. É isso que Deus faz. E isso revela uma coisa muito importante, que Deus nos enxerga muito além da nossa reputação humana. Ele vê aquilo que Ele mesmo pretende formar e usar em nossas vidas para a sua glória. É interessante observarmos também que, mesmo que Ananias visse Saulo como um perseguidor, como um inimigo do povo de Deus, né, Ananias ele obedece à direção de Deus. Ananias, então, obedecendo à direção de Deus, ele torna-se um instrumento de Deus no início do ministério de Paulo. Diga-se de passagem, um dos ministérios mais frutíferos da história da igreja. A história de Paulo nos lembra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Quando Deus decide agir, até o mais vil dos pecadores se torna um pregador do Evangelho. Se torna um testemunho vivo da transformação, da graça e do amor de Deus. Tópico 1.3. Paulo de perseguidor a perseguido. Paulo era aquele camarada que tinha carta branca do Sinédrio para perseguir a igreja. Paulo, ele era aquele camarada que liderava um grupo de pessoas que perseguiam os cristãos. Paulo, de acordo com a história bíblica, ele era aquele que organizava as pessoas para prenderem, para torturar os cristãos e até matá-los.
Ele estava indo numa dessas viagens em perseguição aos cristãos, quando no caminho de Damasco, Jesus aparece para Paulo. Paulo, então, ouve Jesus falar com ele. Jesus, então, diante de Paulo, Paulo pergunta quem era e ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Paulo não entendeu nada. Jesus, então, explica para ele toda a situação, que quando alguém persegue a igreja, persegue o próprio Cristo. E isso já havia sido dito num tribunal, né? Quando queriam inibir, queriam acabar com a igreja, e alguém disse: olha, por que a gente não deixa esse negócio acontecer? Se não for de Deus, vai acabar. Se for de Deus, nós estaremos lutando contra o próprio Deus. Foi esse princípio que Jesus falou com Paulo. E aquele agora que perseguia a igreja, depois de ter um encontro com Jesus, ele começa então a ser perseguido por causa da igreja. Ele começa a ser perseguido por causa de Jesus. Aquele que perseguia a igreja passou a confrontar-se diretamente com o Senhor glorificado, entendendo que perseguir os cristãos era perseguir então o próprio Cristo. Essa exposição de Jesus, essa revelação que Jesus fez a ele, não expôs apenas o erro dele, mas também o alcance da graça divina. Jesus não estava mostrando para ele só que ele tinha errado em perseguir a igreja. Jesus estava dizendo: apesar de você ter perseguido a igreja, eu tenho salvação para você. A minha graça te alcança, minha graça chega até você. Jesus repete com Paulo aquilo que ele fez com os soldados no dia da sua crucificação. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu fico pensando que às vezes a gente conjectura, assim, a gente tem uns pensamentos assim, né? Às vezes eu fico imaginando Jesus olhando Paulo perseguindo a igreja, defendendo a fé judaica, e eu imagino que Jesus viu sinceridade no coração de Paulo. Eu imagino que Jesus viu no coração de Paulo uma fidelidade aos princípios judaicos que ele tinha aprendido. E Jesus então olha para ele e talvez pense: eu preciso desse camarada nas fileiras da igreja. Eu preciso de alguém com essa garra, com essa convicção. E então aparece a Saulo e é isso que Paulo agora faz em relação à igreja, defendendo com convicção o chamado de Cristo na sua vida. Do mesmo jeito que ele tinha disposição para perseguir, para bater, para matar, pela sua convicção judaica, agora ele está disposto a apanhar, a ser torturado e a morrer por causa da sua convicção cristã. Paulo antes era respeitado ali no Sinédrio, era temido pela igreja. Agora ele é alcançado por Cristo e está disposto a padecer tudo aquilo que ele proporcionava aos cristãos por amor de Cristo. A história de Paulo nos ensina que a verdadeira conversão ela produz mudança radical de direção. Produz uma mudança radical de disposição para sofrer por Cristo. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas dizem que foram alcançadas por Cristo, mas nós não vemos transformação. Nós estamos vivendo em uma época em que nós vemos líderes que, ao serem designados para igrejas, para campos, para congregações, a única preocupação que ele tem é quanto que essa igreja, esse campo, essa congregação rende por mês para saber se vale a pena ir para lá. O apóstolo Paulo, ele não pensava nessas coisas. O apóstolo Paulo, ele estava querendo era que cumprisse na sua vida aquilo que Cristo tinha chamado para fazer.
o ministério que Cristo tinha entregue a ele. Ele queria cumprir com esse ministério de maneira fiel e perseverante. Nós precisamos entender que é um princípio básico do Evangelho. Um encontro real com Cristo, ele transforma completamente a vida da pessoa. Ninguém que encontra com Cristo um encontro real, verdadeiro, continua sendo a mesma pessoa. E o que nós vemos hoje são muitas pessoas que dizem que teve um encontro com Cristo, mas as suas condutas não revelam isso. Estudamos isso na aula passada. As obras não condiz com a fé professada. Não condiz com aquilo que Jesus disse, que pelo fruto conheceríamos a árvore. A árvore parece maçã, mas os frutos são melancias. A árvore parece manga ou mangueira, mas o fruto é melão. Então, o fruto não condiz muito com a árvore ou com aquilo que a pessoa diz que é. É importante que os nossos frutos concordem com a nossa fé, validem a nossa confissão de que somos filhos de Deus. Tópico 2. Paulo, um homem ousado e perseverante. O apóstolo Paulo, ele, sem sombra de dúvida, foi um exemplo fiel de um servo comprometido. Paulo, ele se destacou como um homem de coragem espiritual e uma perseverança inabalável. Paulo, ele nos dá exemplo disso em todas as suas cartas. As adversidades que Paulo enfrentava não o intimidavam. As circunstâncias não o faziam desistir da missão que ele recebeu do Senhor. Não podemos esquecer o porquê disso, tá, irmãos? Ele não desistia por causa da sua convicção de quem ele tinha recebido, de quem ele havia recebido. Paulo, ele compreendia que a caminhada cristã é um processo contínuo. A minha santidade de hoje não vale para amanhã. Eu me santifico hoje, eu me santifico amanhã. Minha oração de hoje não serve para amanhã. Eu oro hoje, eu oro amanhã. Meu jejum de hoje não serve para amanhã. Eu jejuo hoje, eu jejuo amanhã. Minha renúncia do pecado hoje não serve para o dia do amanhã. Eu renuncio hoje, eu renuncio amanhã. O processo é contínuo. Por isso, o apóstolo Paulo, ele seguia para o alvo. Ele diz que, esquecendo as coisas que para trás fica, ele prosseguia para o alvo. Ele estava consciente que ele ainda não havia alcançado a perfeição. Por isso, ele, decidido, avançava todos os dias e fez isso até o dia da sua partida. A ousadia de Paulo também se manifestava no zelo pela verdade do Evangelho. Paulo, certa vez, teve que confrontar Pedro. Ele confrontou Pedro não por motivo de orgulho, de rivalidade, mas por causa do compromisso da integridade cristã. Pedro, apesar de já terem decidido em Jerusalém que o evangelho era para os gentios, Pedro, quando ele estava conversando com algum gentio e chegava o povo judeu perto, ele se afastava. Paulo chama a atenção dele, que ele não estava sendo fiel, que ele não estava sendo leal. Paulo, ele zelava pela integridade, pelo compromisso. Paulo, ele nos ensina que perseverar não é apenas continuar caminhando, mas é continuar caminhando firme na verdade. Mesmo quando isso exige confronto, exige coragem. A vida de Paulo nos ensina que nós precisamos perseverar no propósito, sabendo que o crescimento espiritual, ele é contínuo na nossa vida. Nós precisamos crescer a cada dia. Não é crescer até 5 anos. Imagine uma criança que quando chega a 5 anos para de crescer. Nós só paramos de crescer quando nós chegamos na fase adulta. Quando é que nós chegaremos na fase adulta espiritualmente falando?
Chegaremos na fase adulta quando formos perfeito, como perfeito é aquele que nos chamou. E isso só vai acontecer quando Jesus vir buscar a sua igreja. Tópico 2.1, sobrevivendo às lutas. Quando a gente para ler a história do apóstolo Paulo, nós ficamos admirados. Admirados não apenas por causa das lutas que ele enfrentou, mas como ele aprendeu a sobreviver espiritualmente a essas lutas sem perder a sua fé, sem perder o propósito da sua caminhada. Paulo enfrentou prisões, apanhou, viveu sob perigo constante em todo o seu ministério. Mas tudo isso, todos os perigos, as prisões, os açoites, as rejeições, não o afastaram do chamado. Parece que essas coisas todas o fortaleceram ainda mais a sua convicção. Paulo ele compreendia que os seus sofrimentos estavam ligados à comunhão com Cristo, que ele associava esse sofrimento com os sofrimentos de Jesus. E ele entendia que tudo isso estava moldando ele à imagem de Cristo. O que sustentou Paulo durante toda a sua trajetória, todo o seu ministério, não foi a sua força física, não foi a sua resistência intelectual, não foi a sua resistência humana, mas foi o amor profundo que ele tinha por Jesus. Foi o compromisso inegociável que ele tinha com o Evangelho. Foi a convicção que ele tinha do seu chamado por Cristo. Mesmo sobrecarregado pela preocupação com as igrejas, ele não desistiu. Sua vida nos ensina que perseverar não significa ausência de dor, mas fidelidade em meio à dor. Confiando com isso, que Deus usa as lutas para cumprir os seus propósitos eternos na nossa vida. Nós precisamos entender que as lutas fazem parte da caminhada cristã. Devemos permanecer fiel a Cristo mesmo quando o preço for alto. Precisamos transformar a cada dia esse sofrimento em compromisso ainda maior com o Evangelho. O apóstolo Paulo nos deixa então esse grande exemplo de como sobreviver em meio às lutas, olhando para o autor e consumador da fé, aquele que nos fortalece. Paulo diz que em meio a tudo isso, ele prosseguia olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Não permita que as lutas dessa vida lhe afaste de Deus. Não permita que a perseguição do trabalho lhe afaste de Deus. Não permita que o inimigo lhe influencie por causa daquilo que você ouviu de um irmão na igreja, por causa daquilo que você ouviu do pastor na igreja, por causa daquilo que você ouviu de um líder na igreja. Não permita que essas coisas lhe afastem de Deus. Que nós tenhamos uma convicção firme do nosso chamado. E quem nos chamou e nos comissionou não foram homens, mas foi o próprio Deus. Tendo convicção disso, a nossa caminhada vai ser muito mais leve, muito mais frutífera e produtiva diante da presença do Senhor. Tópico 2.2, o espinho na carne. Lembram do espinho na carne? Que Paulo ora diante de Deus para que tirasse aquele espinho. Espinho, vocês sabem que quando a gente tem um espinho no nosso corpo, ele incomoda, porque dependendo do jeito
que você faz alguma coisa, você toca aquela parte do corpo em qualquer lugar e aquele espinho perfura, aquele espinho incomoda muito. Paulo, ele diz ao Senhor que ele tinha um espinho na carne, ele tinha algo que incomodava ele, que Deus precisava tirar aquilo. O espinho na carne de Paulo revela que até os servos mais usados por Deus convivem com limitações que não são removidas imediatamente. As pessoas conjecturam de todas as formas, ficam imaginando o que seja esse espinho na carne. A Bíblia não fala, Paulo não deixa claro. A única coisa que fica claro é que ele orou de maneira insistente para que Deus o livrasse daquele sofrimento. Mas a resposta de Deus, a resposta do Senhor, não foi a retirada do problema, e sim a garantia de que a sua graça era suficiente. Deus demonstra a Paulo que a sua presença sustentadora era mais necessária do que a ausência da dor. Ele então deixa de lado as suas capacidades próprias e agora ele então fita os seus esforços para a graça divina. O espinho na carne de Paulo o manteve humilde, o manteve protegido contra a exaltação pessoal. Esse orgulho, essa exaltação pessoal, ela é um perigo para o nosso ministério, um perigo para a vida cristã. Provérbios diz que a soberba precede a ruína. Quantas pessoas que começaram tão bem, foram tão usadas por Deus, começou a achar que era alguma coisa e caíram. Quantos exemplos nós temos desse tipo? Temos um exemplo de um pregador famoso que um dia achou que Deus precisava dele. Olha para o estádio, vê lá aquelas 80, 100 mil pessoas e diz, é verdade, Deus precisa mesmo de mim. Pouco tempo depois já não era ninguém. Novo convertido ouvia a história de um moço, de um rapaz, que antes de aceitar a Jesus ele leu muita Bíblia, ele jejuou muito, ele buscou muito a Deus e um dia aceitou a Jesus. Recebendo a Jesus como seu Salvador, ele em pouco tempo já pregava, ele era o melhor pregador da cidade. E as pessoas começaram a falar isso para ele. E ele no começo dizia, não, a glória é para Jesus, a glória é para Jesus, a glória é para Jesus. E dali a pouco ele começou, a glória é para Jesus, apesar da gente ter orado muito, né? Apesar da gente ter lido muito a Bíblia, mas a glória é para Jesus. Com o passar do tempo, ele começa a dizer, não, isso é fruto de muito estudo, de muito trabalho. Com o passar do tempo, ele começa a concordar, eu sou bom mesmo. E com o passar do tempo, ele some, ele desaparece. Porque a soberba precede a ruína. Aquilo que nós fazemos não precisa ser dito para as pessoas. Os elogios que nós recebemos das pessoas é muito perigoso. É muito perigoso. Precisamos tomar muito cuidado. O ego gosta de elogio. Precisamos tomar cuidado para não exibir também uma falsa humildade. A glória é para o Senhor Jesus, quando na verdade o coração está cheio de orgulho daquilo que fez. Então é um terreno muito sensível essa questão da exaltação pessoal, essa questão do orgulho, da soberba. Nós precisamos vigiar muito. Muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos, com as propagandas que fazemos a respeito daquilo que nós realizamos. O apóstolo Paulo, ele foi vacinado com aquele espinho na carne para ele entender que ele não era ninguém sem a ação de Cristo na sua vida através do Espírito Santo. A fraqueza do apóstolo Paulo tornou-se espaço para a manifestação do poder de Deus. Aquele espinho na carne se tornou porta de entrada para o entendimento de Paulo de que ele não era nada de fato. Quando falamos desse espinho, a grande curiosidade das pessoas é saber o que era o espinho.
Muitos estudiosos já imaginaram o que fosse, mas ninguém nunca chegou a um denominador comum, porque, na verdade, o que a Bíblia não fala, nós não podemos afirmar. O que podemos afirmar é que precisamos aprender que nem sempre Deus vai remover as lutas da nossa caminhada, mas podemos ter uma certeza: Ele sempre vai nos conceder graça suficiente para nós continuarmos lutando e sendo vencedores em nome do seu Filho Jesus. A única coisa que precisamos é aprender a depender do poder de Deus em meio às nossas limitações. Tópico 2.3, o dever cumprido. O apóstolo Paulo, ele viveu com uma consciência plena de que havia recebido o ministério diretamente do Senhor Jesus. Por isso é que ele não tratou o ministério com negligência. Ele sabia de quem ele tinha recebido. Paulo, ao longo dos seus 25, 30 anos de ministério, ele cumpre o seu ministério sem considerar a sua própria vida como preciosa. O mais importante para ele é que se cumprisse nele o ministério que ele recebeu, que ele pudesse completar a carreira e o serviço confiado a ele por Cristo. Em Atos 20, o verso 24, ele diz que não fazia questão da sua vida e que nem tinha a sua vida por preciosa, contanto que cumprisse com alegria a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. O compromisso dele revela a fidelidade ministerial dele. E a fidelidade ministerial dele não era medida pelo reconhecimento humano, mas pela obediência integral ao chamado de Deus. Ele não estava preocupado com a aprovação humana, ele não estava preocupado com a popularidade, ele estava preocupado com a vontade de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo, além de ele ensinar com palavras, e ele era bom com isso, ele ensinou também com o exemplo. A vida de Paulo se tornou um modelo a ser seguido, pois ele refletia a coerência entre o que ele ensinava e o que ele praticava. Quando ele exortava a igreja a trabalhar com zelo e dedicação como para o Senhor, ele reforçava que todo serviço cristão deve ser feito com excelência, com sinceridade de coração, tendo Deus como a verdadeira motivação. Paulo, ele nos deixa lições importantes. Devemos levar o chamado de Deus com seriedade e compromisso até o fim da nossa vida. Devemos ser exemplos de vida cristã. Devemos unir o ensino à prática e devemos servir ao Senhor com dedicação total, sabendo que Ele é quem nos recompensará. Tópico 3. Paulo terminou a carreira. Paulo chega ao final da sua caminhada. Ele conclui a sua carreira com fidelidade, demonstrando que o poder de Deus se manifesta plenamente na vida daqueles que se rendem ao seu propósito. Paulo, ele foi transformado de perseguidor em apóstolo. Ele foi instrumento decisivo na expansão do evangelho por meio de suas viagens missionárias, por meio de suas epístolas, por meio de sua perseverança. Mesmo em meio a todo aquele sofrimento, Paulo permaneceu firme. Se vivia ou se morria, não importava. Ele fazia isso por amor a Cristo. Se vivo, é para Cristo. Se morro, é por Cristo. Toda a trajetória de Paulo foi vivida dessa forma. E essa trajetória moldou profundamente a igreja primitiva. E permanece até hoje, 20 séculos depois, como referência espiritual para a igreja de Cristo. A mensagem central de Paulo nunca mudou desde o início do seu ministério. Qual era a mensagem central? O Cristo crucificado.
essa verdade aparentemente escandalosa para uns, loucura para outros, tornou-se o fundamento da fé cristã e a base da unidade entre todos os que creem. E essa era a mensagem do apóstolo Paulo, que ao terminar a sua carreira, nos ensina que o sucesso do ministério não está relacionado à popularidade, mas está relacionado à fidelidade à mensagem do evangelho até o fim. Quando nós analisamos essa observação feita pelo comentarista de que Paulo permanece fiel até o fim à sua mensagem, ao evangelho, nós começamos a analisar nos nossos dias. Nós pegarmos uma pregação de 20, 30 anos atrás, da maioria dos pregadores, nós perceberemos que essas pregações tiveram a sua essência mudada. Ele já não tem mais fidelidade nas mensagens, as mensagens que eles pregavam há 20, 30 anos atrás. A mensagem mudou completamente. Completamente. Algumas pessoas que eram até respeitadas, hoje já são mais criticadas do que elogiadas pela postura que tem adotado. O apóstolo Paulo não. Nos seus 25, 30 anos de ministério, ele iniciou e ele terminou fiel à mensagem do evangelho. Eu acredito que ele se apoiava, sobretudo, evidentemente, na sua convicção, da sua chamada, na instrução que Jesus lhe dava, mas naquela passagem de Ezequiel que Deus disse, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pregue. Seu compromisso não é com eles, é comigo. Se eles gostarem da mensagem, pregue. Se não gostarem da mensagem, pregue. Em alguns lugares ele chegava e o povo gostava da mensagem. Em alguns lugares ele chegava e o povo não gostava da mensagem. Mas isso não impedia que ele continuasse o seu ministério. Como os tempos mudaram, né? Como os tempos mudaram. O compromisso com o chamado de Deus tem diminuído. E hoje nós temos compromisso com os nossos anseios pessoais. Nós vivemos em tempo que vale mais a popularidade do que fazer a vontade de Deus. As pessoas fazem coisas esdrúxulas por causa da popularidade. Vivemos em tempo que tem muitos crentes que vivem em suas vidas aquela frase que muito tempo eu ouço ela. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. O que vale é a popularidade. O apóstolo Paulo, ele não tinha essa ambição de ser famoso. Paulo, ele tinha uma ambição muito grande, que era o de tornar Jesus famoso. Que era o de tornar o sacrifício de Jesus o mais conhecido possível. Sabe por quê? Porque ele diz em Romanos 1,16, esta mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo tinha uma missão e não se desviava dela nem para a direita, nem para a esquerda. Pelo contrário, ele fazia tudo o que estava ao seu alcance para que essa mensagem chegasse o mais rápido e da maneira mais fiel possível. A recomendação de Paulo é que permaneçamos fiéis ao chamado que Deus nos confiou. E essa fidelidade precisa ir até o final da nossa jornada. A exortação do apóstolo Paulo é que proclamemos Cristo com constância, independente do contexto ou da cultura. A exortação do apóstolo Paulo é que vivamos com consciência de que uma vida entregue a Deus deixa um legado eterno. O apóstolo Paulo nem imaginou com tudo aquilo
que hoje nós estaríamos aqui falando dele, falando sobre os seus feitos. Não era essa a sua preocupação. A preocupação era que o evangelho chegasse até nós, como chegou. E em muito, graças ao esforço, ao compromisso e à fidelidade do apóstolo Paulo. Que Deus possa nos dar graça para seguir o exemplo de vida cristã, o exemplo de obreiro, o exemplo de cristão que o apóstolo Paulo deixou para nós. Tópico 3.1, o exemplo de vida. O apóstolo Paulo nos deixa um exemplo claro da responsabilidade que cada um temos diante de Deus, de como cada um de nós devemos tratar o chamado que recebemos de Deus, de como devemos tratar com seriedade, com disciplina, o ministério que recebemos de Deus. Ao afirmar que ele submetiu seu próprio corpo para não ser reprovado, como vimos lá no início da nossa lição, ele demonstra que o ministério exige vigilância constante, autocontrole, compromisso com a santidade. Como iniciamos a nossa lição falando, o apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação muito grande. Muito grande. Ele tinha uma preocupação de ser salvo. Ele tinha uma preocupação de estar com Cristo. Quando ele diz que ele submetiu o seu corpo todos os dias, que ele mortificava a sua carne todos os dias para não ser reprovado, ele demonstra que ele tinha um cuidado muito grande com a sua vida pessoal. Ele tinha um cuidado muito grande de como ele se comportava quando ele estava sozinho. Meu Deus! Quantos homens e mulheres de Deus nós vemos com um ministério lindo e depois nós temos testemunhos de pessoas que enquanto estavam no quarto de hotel não se comportavam como crentes, não se comportavam como cristãos. Meu Deus! Quantas pessoas com ministérios lindos, ministrando a palavra, salvando milhares de pessoas. E quando ouvimos testemunhos do seu esposo, da sua esposa, nós percebemos que a sua vida familiar é um total desastre, desaprovadíssimo pelo próprio Deus. Era sobre isso que o apóstolo Paulo estava falando. Estava falando sobre o cuidado que ele tinha quando ele estava sozinho. O cuidado que ele tinha com a sua própria consciência, o cuidado que ele tinha para que ele, levando muitos à salvação, ele próprio não viesse a ser lançado no inferno por causa da sua vida de hipocrisia. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é sobre aquilo que Jesus reprovou nos fariseus. Hipocrisia, uma vida de aparência, uma vida que produz frutos para os outros, mas que não produz frutos para Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O seu exemplo nos mostra que não basta a gente só começar bem. Nós precisamos perseverar até o fim, que o nosso ministério seja também um ministério de influência, sobretudo para aqueles que convivem conosco. Você já teve essa experiência de conhecer alguém que tem um ministério frutífero, de conhecer alguém que é uma pessoa respeitada por onde passa, mas que você comece a conviver com essa pessoa no dia a dia e você percebe que a vida diária dela não condiz com aquilo que ela representa no ministério? Pois é. Isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Às vezes ouvimos belas mensagens em cima do púlpito, mas ouvimos palavrões horríveis no dia a dia. Às vezes ouvimos bons conselhos de matrimônio em cima do púlpito,
mas às vezes vemos um tratamento horrível com a esposa ou com o esposo no dia a dia. Às vezes ouvimos orientações maravilhosas para os filhos em cima do púlpito, mas nós temos o comportamento de um pai ou de uma mãe irresponsável ou de um filho desobediente no dia a dia. Ou seja, a mensagem edificou muitos, mas a sua própria vida está na bancarrota. É importante nós entendermos que precisamos colocar em equilíbrio o nosso ministério e a nossa vida cristã. Nós precisamos colocar em equilíbrio o nosso ministério e a nossa comunhão com Deus. Que nós possamos salvar muitos através do Evangelho, mas que no final nós também sejamos salvos, para que possamos encontrar essas pessoas na glória, para juntos cantarmos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheio da sua glória. Paulo, com toda a sua excelência, terminou a sua carreira. Nós ainda estamos correndo. E outros continuarão depois de nós até a volta de Jesus. E essa perspectiva nos lembra que fazemos parte de uma obra maior, que atravessa gerações. E a nossa responsabilidade é sermos fiéis no tempo que nos foi confiado. O tempo de Paulo já passou. Hoje é o nosso tempo. Paulo nos deixa um legado de constância, de perseverança, de fidelidade. Qual o legado que nós temos deixado ou que iremos deixar para as gerações futuras? Incentivarão ou desmotivarão essas pessoas a continuarem a sua caminhada com fidelidade? É bom refletirmos, é bom fazermos uma análise, é bom fazermos uma autópsia, uma autoavaliação, para que nós possamos então detectar aquilo que precisa ser deixado de lado, aquilo que precisa ser tratado com mais seriedade. Que Deus nos dê graça, sabedoria e direção a cada dia. Tópico 3.2: a gratidão e o amor pastoral. Paulo, ele era um tipo de pastor que era muito grato. Ele teve uma profunda gratidão e um amor pastoral assim imenso. Paulo, ele tratava os crentes como meus filhinhos. Ele revela um coração de pai espiritual, não comprometido somente com o crescimento numérico da igreja, mas ele estava muito mais preocupado com a formação espiritual dos seus discípulos. Lição que nós devemos absolver, lição que nós devemos observar e aprender. É claro que precisamos trabalhar para que o número de pessoas cresça, mas deve estar muito mais claro para nós que devemos lutar para que o crescimento espiritual, a formação da igreja, espiritualmente falando, possa estar em progresso. Que as pessoas possam estar a cada culto, a cada reunião, a cada visita, mais próximo da imagem de Cristo, mais próximo de Deus. Que nós possamos ter uma preocupação principal: moldar, imprimir a imagem de Cristo naqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Essa era uma responsabilidade que Paulo não transferia a outro. Paulo, ele tinha a cada dia no seu ministério essa preocupação de fortalecer os irmãos na fé. E esse cuidado do apóstolo Paulo se expressa no investimento em líderes como Timóteo, como Tito, a quem ele confiou a responsabilidade de transmitir os princípios sólidos para a continuidade da obra. Essa foi uma característica que também devemos observar. Precisamos
preparar novos líderes. Escolher homens fiéis na obra do Senhor para transmitir a esses homens não só um ensinamento bíblico, mas um caráter de vida cristã, para que esses homens fiéis também possam, com fidelidade, transmitir essa mensagem a outros, que transmitirão a outros, que transmitirão a outros, e assim de maneira sucessiva. O apóstolo Paulo, ele reconhecia que é o que nós precisamos também reconhecer, que o ministério é uma construção coletiva. Por isso, ele demonstrava gratidão a Deus e aos cooperadores fiéis, aos filhos na fé. Ele compreendia que cada um exerce um papel no reino e que o verdadeiro reconhecimento ele vem do Senhor, que recompensa a fidelidade de cada um de acordo com as suas obras. Ele fala sobre isso também quando ele fala sobre o tribunal de Cristo. E o próprio Cristo fala sobre isso, quando ele diz que ele vem sem demora e o seu galardão está com ele para dar a cada um segundo a sua obra. Então, a visão pastoral do apóstolo Paulo nos ensina que servir a Deus envolve amor, envolve gratidão, envolve cooperação. E tudo isso sempre com os olhos voltados para o galardão eterno. Nós não trabalhamos por um galardão terreno. Diz o apóstolo Paulo que quem trabalha por um galardão terreno é o mais miserável dos homens. Quantos de nós trabalhamos por um reconhecimento terreno? Por um tapinha nas costas, por um nome mencionado numa placa, por um salário recebido por mês. A nossa única visão se resume às coisas materiais. Nós devemos cultivar um coração pastoral marcado por amor e por cuidado por pessoas. A nossa visão alcance pessoas e não valores. Que a nossa visão alcance pessoas e não patrimônio. Que o nosso propósito seja cuidar de pessoas e não dos nossos interesses pessoais. Tópico 3.3, a certeza da vida eterna. Paulo, ele tinha algumas características muito peculiares, que eu identifico, que eu penso ser uma das coisas que fortaleciam o apóstolo Paulo. A primeira delas, nós já falamos aqui, que era a convicção de quem o tinha chamado. Eu acredito que essa é a mais forte. Eu preciso ter convicção do meu chamado. Se eu tiver convicção disso, nada me abala. Nada. Posso até ficar atribulado em algum momento, posso até ficar meio perturbado em algum momento, mas logo se estabiliza e a vida segue com olho no alvo. Primeira coisa, convicção. Segunda coisa, a certeza da vida eterna, que tinha uma recompensa eterna. E Paulo, ele enfrentou o fim da sua vida com serenidade, com esperança. Ele estava certo que a sua partida não era uma derrota, mas era um cumprimento do propósito de Deus. As últimas palavras de Paulo revelam uma paz assim imensa. Revela assim um amor pastoral grandioso, uma confiança plena no Senhor. Ele sabia que o tempo de sua partida havia chegado, mas também tinha a convicção de que o justo juiz lhe reservara a coroa da justiça, promessa feita a todos os que amam a vinda de Jesus. Então a primeira coisa, a convicção do chamado. A segunda coisa, a expectativa de recompensa futura. Paulo, ele tinha certeza que Deus tinha algo reservado para aqueles que aguardam a sua vinda. Terceira coisa que eu vejo na vida do apóstolo Paulo, que o fazia trabalhar com tanta certeza, com tanta fidelidade, com tanta perseverança. Paulo esperava a volta de Jesus para os seus dias. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que, e nós, os que ficarmos vivos,
seremos transformados. O que muitas das vezes nos falta hoje é essa convicção, é essa certeza. Nós encostamos a nossa cabeça no travesseiro com a certeza que vamos levantar amanhã e realizar os nossos propósitos, os nossos planos. O apóstolo Paulo trabalhava um dia de cada vez, certo de que Cristo viria buscar ainda nos seus dias. E essa certeza não gerou passividade na vida do apóstolo Paulo, gerou responsabilidade. Paulo, de posse dessas três coisas, convicção do chamado, certeza da recompensa eterna e esperança na volta de Jesus nos seus dias, fazia com que o seu ministério avançasse de maneira fiel e perseverante. Nesse episódio do fim da sua carreira, ao falar da coroa, Paulo ele desperta nos irmãos também essa perspectiva ou essa expectativa da recompensa futura, dessa recompensa guardada por Cristo. Ao mesmo tempo que ele convoca aqueles irmãos a viverem uma vida santa, uma vida justa, uma vida de fidelidade diante da presença de Deus. Que nós possamos viver a mesma certeza na nossa vida, a certeza do chamado, a certeza da recompensa e a certeza de que Cristo vem buscar a sua igreja e de que isso pode acontecer a qualquer momento. Que sirvamos ao Senhor com zelo, sabendo que o tempo é precioso, mantendo sempre a esperança firme na justiça e na fidelidade do Senhor. Que Deus possa nos abençoar de modo que a nossa vida possa ser um exemplo para as gerações futuras. Que o nosso legado possa ser um legado de inspiração, um legado de esperança para a vida daqueles que virão após a nossa partida. Conclusão. Muito bem, chegamos à conclusão da nossa lição. A nossa lição de hoje, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, um servo amado de Cristo que decidiu em seu coração ser fiel ao chamado de Deus. Um homem que deixou para nós um legado impressionante. Um exemplo maravilhoso de vida cristã, de obreiro do Senhor, de alguém que compreendeu o ide de Cristo na sua vida. Que nós, através desta lição, também possamos tirar lições importantes da vida de Paulo para a nossa vida. E que possamos ter convicção do chamado de Deus para nós. E que possamos ter consciência de como podemos ser um instrumento poderoso na mão de Deus para levar a salvação àqueles que estão perdidos, para levar a edificação à vida daqueles que já receberam a Cristo como Salvador, e como podemos ser um instrumento poderoso de Deus para revelar o amor e a graça de Deus para aqueles que estão perdidos. Que o nome do Senhor Jesus a cada dia possa ser glorificado através do meu ministério, do seu ministério, da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar. Que as pessoas possam olhar para nós e compreender, através das nossas vidas, um compromisso irremediável que temos com o chamado de Deus na nossa vida. Que possamos ser conhecidos por cristãos, como a igreja primitiva assim o foi. Que Deus abençoe a sua vida. Finalizamos o nosso trimestre. A todos vocês que tenham aí um ano novo cheio da graça de Deus. Que 2026 possa ser um ano de muita prosperidade para todos nós, sobretudo prosperidade espiritual. Que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que em 2026 possamos continuar nessa mesma marcha, marchando com o propósito de edificar a Igreja de Cristo.
sendo um instrumento de Deus para abençoar, olhando para as pessoas como alguém que necessita da graça de Deus, olhando para as pessoas com os olhos do próprio Senhor Jesus. Que você seja um instrumento poderoso de Deus para a proclamação do Evangelho. A todos, um feliz 2026, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo.